Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sidney que está aqui, João Paulo também. Vamos iniciar um curso com muito carinho de prática em locação comercial e locação residencial. Hein? O João também Coutinho chegou agora, muito bom. Vamos iniciar a aula em alguns minutos, tá bom? Vou pedir para todos ficarem no mute. Se alguém quiser falar, libera a câmera e eu autorizo aqui para entrar, tá bom? Para poder falar. Vamos fazer as perguntas ao final da aula, fica melhor. Vamos iniciar então o nosso curso de prática em locação, locação comercial e residencial. Curso muito importante, hein? Faltam bons profissionais para atuar nessa área. Vamos lá. Fabrício, seja bem-vindo. Ótimo, está aqui também. Olá, Fabrício. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, viu? Boa noite. Vamos iniciar um curso bem bacana aí, tá bom? Boa noite, obrigado. Só. Pronto. Fabrício, está mutado. Qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Já vamos iniciar. Vamos iniciar então. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Vamos iniciar esse curso tão importante aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos iniciar esse curso tão importante, essa aula tão importante. Nós vamos falar sobre locação. E eu costumo dizer que faltam bons advogados que possam atuar nesse ramo. É um segmento, sim, do direito imobiliário. O direito imobiliário, que é um segmento de direito civil, mas possui princípios e conceitos próprios. Nós temos aí facilidade de lidar com o direito registral, o direito notarial. Dentro do ramo de direito imobiliário tem vários segmentos que nós podemos atuar. Regularização de imóveis, direito condominial, advocacia para o direito registral notarial e também a locação, gestão de locação. Então, esse assunto é muito importante, objeto de muitas dúvidas, muitos erros, muitas teses equivocadas, muitos boatos. E eu quero hoje, aqui com você, poder estudar com muito carinho para que possamos juntos aprofundar nossos estudos, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar aqui. O que eu quero tratar com você no primeiro momento? Na locação tem muito serviço para prestar.
Nós podemos atuar na locação atuando sim, fazendo administração de imóveis. É possível o advogado, a advogada fazer administração de imóveis na locação. É possível. Não só advogado, corretor de imóveis, também é possível fazer administração de imóveis o próprio administrador. Então nós temos aí pelo menos algumas profissões que podem fazer administração de imóveis. Sem falar o próprio proprietário, claro que ele pode fazer administração de bens próprios. Inclusive alguns proprietários, algumas famílias, têm sim criado uma hold, criado uma PJ, uma pessoa jurídica, transferido esse imóvel das pessoas naturais, pessoas jurídicas, pessoas físicas para a pessoa jurídica, e com isso nós temos uma blindagem patrimonial? Não, não é verdade. A hold não é uma blindagem patrimonial. A hold ela traz grandes benefícios, mas não blindagem patrimonial. Quando nós falamos de hold, a hold vai trazer sim uma gestão melhor, porque você tem CNPJ, pode contratar funcionários, você pode também, através da hold, você pode ter de fato uma redução tributária, e é real essa redução tributária, não só na compra e venda, mas na locação, e também você pode fazer o planejamento sucessório, evitando um futuro inventário. Então, a hold tem muitas vantagens para quem faz a administração dos seus próprios imóveis, muitas vantagens mesmo, mas de fato não é a hold que vai blindar o seu patrimônio, ou o patrimônio do nosso cliente. Então, é importante falar sobre isso. Então, pode fazer a administração de imóveis o advogado, o administrador e o corretor de imóveis. Administrar o imóvel, tomar conta do imóvel, tomar conta dos aluguéis, fazer os devidos repasses, tributos, contas de consumo, isso é administrar um imóvel. Não confunda que são serviços diferentes, hein? Administração de imóvel é uma coisa e locação é outra. Locação é a apresentação do inquilino ao locador. Esse serviço quem faz com exclusividade é o corretor de imóveis, ele que exerce essa função com exclusividade, ele que trata dessa situação, dessa transação imobiliária, recebendo normalmente o primeiro aluguel, 50% do primeiro aluguel. A administração é outra situação. A precificação da administração de imóveis, ela é de 5% até 10%. Isso eu falo em relação à tabela da OB. Muitas tabelas da OB são omissas nesse sentido, mas eu também trago para você a possibilidade também de fazer administração de imóveis pelo corretor, e isso é previsto na tabela do CRECE, tá? Do Conselho dos Corretores de Imóveis. Então é importante aqui. Vamos lá. Quero dar boa noite a quem está chegando agora. O Adnova que está aqui. O Fabrício me parece que caiu, mas já vai voltar. Sidney está aqui também, João Paulo, João Coutinho, a Débora. Legal. Teremos também a presença aqui do presidente do CRECE, presidente Viana, estará presente no curso também. E o Rogério, que é defensor público também, e a Graziele, que é registradora de cartório, né? Registradora, ela é oficial de registro de imóveis. Então, legal, agradeço a todos os advogados, corretores, todos os interessados por participar desse curso tão importante, tá bom? Vamos lá, então, nesse primeiro momento, nós sabemos quem pode praticar o serviço de administração de imóveis e o que é administração de imóveis. E, por outro lado, o que é o serviço de locação. Então, são serviços diferentes. Lembrando que a precificação na administração de imóveis é de 10%, de 5% a 10% do valor do aluguel. Você que é advogado está nos assistindo, isso pode ser uma receita para o escritório, para você conseguir pagar as despesas do escritório. Faltam bons profissionais nessa área. E muitas vezes o cliente prefere deixar com um advogado, uma advogada de confiança, os seus imóveis para que sejam administrados. Você vai receber de 5% a 10% do valor do aluguel, fazendo os devidos repasses, talvez o valor já caia direto numa conta do proprietário, da proprietária, do possuidor. Nós vamos entrar nesse assunto já já. Então, é um serviço interessante, não só para o advogado, advogada, mas para o corretor de imóveis também manter a sua imobiliária. Então, é importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui do contrato que vai possibilitar o corretor fazer esse serviço, é o contrato de corretagem, ok? Contrato de corretagem, assim como o serviço da locação. O contrato de corretagem é para o corretor. Quem faz esse serviço, o administrador que faz esse serviço, é o contrato de administração, também um contrato utilizado. O advogado, a advogada, quando vai prestar esse serviço de administração de imóveis, administração, gestão de locação, ele precisa do contrato de honorários e da procuração adjudícia, tá bom? Então, importante falar. Vamos lá, vamos começar do começo aqui. Locação parece ser um assunto muito simples, mas não é. Nós temos pelo menos três legislações importantes que vão tratar desse assunto. A primeira legislação que nós vamos trabalhar é a Lei 8.245 de 91, a famosa, charmosa Lei do Inquilinato. Essa é a lei que nós vamos trabalhar hoje, ela inteira, hein? Então, essa lei
nós vamos trabalhar porque nos interessa muito. É a lei que determina, que regulamenta a locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada, ok? Depois nós temos outra legislação que nos interessa muito, que é a legislação conhecida como a legislação do Código Civil, a locação do Código Civil. Em regra, o Código Civil, nós vamos tratar das locações de bens móveis, qualquer tipo de bem móvel. Essa locação é tratada com exclusividade pelo Código Civil, mas em caráter de exceção, nós vamos tratar a locação no Código Civil também das propriedades da União, estados, municípios e suas autarquias e fundações públicas. Então, anote isso que é importante também. As vagas de garagem autônomas, com matrículas autônomas, ou seja, aquela vaga de garagem que tem matrícula própria, tem a matrícula do apartamento e tem a matrícula da vaga de garagem. Também é o Código Civil que nós vamos usar. E também espaços para estacionamento de veículos, é o Código Civil também. Espaços destinados à publicidade, como outdoor, também é o Código Civil, que nós vamos usar para fundamentar nossas ações. E quando eu falo fundamentar nossas ações, o começo da nossa aula é muito importante, para que a gente não erre as nossas teses nas nossas ações. Nós temos ações de despejo do Código Civil, nós temos ações revisionais do Código Civil, na locação. Então nós vamos fundamentar essas ações com o Código Civil, porque são situações que o Código Civil vai tratar. Então muita atenção em relação a isso. Então muita atenção. Se eu fundamentar o contrato ou o Código Civil, ou usar uma lei esparsa não sendo o Código Civil, o contrato está errado, pode ser declarada a sua nulidade, e por outro lado também as ações estão fundamentadas de forma equivocada. Então, muito importante a gente lembrar que a Lei do Inquilinato 8.245 de 91 vai tratar sim da locação de bens móveis. Não, bens imóveis. Bens móveis é o Código Civil, ok? Então, locação do Código Civil é bens móveis, ok? O que é bem móvel, professor? Cadeira, mesa, extintor, isso é bem móveis, ok? Quando nós falamos em caráter de exceção, o Código Civil vai tratar de algumas situações que eu vou usufruir da locação de bem imóvel, mas aí é caráter de exceção. Então eu falo dos imóveis da União, Estado, município, as autarquias e fundações públicas. Vagas de garagem com matrícula autônoma, né? Então vaga de garagem com matrícula autônoma, espaços para estacionamento de veículos, espaços destinados à publicidade, aí eu trago o outdoor, e também hotel, a parte hotel, motel, equiparados a residenciais, né? Ou equiparados, vamos tratar também, vamos usufruir do Código Civil. Então isso é importante também para que possamos acertar nossas teses. Ah, professor Júlio, acabou nada. Nós temos ainda outra legislação que nos interessa muito, que é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra vai nos ajudar nas ações que envolvam o contrato de locação de imóveis rústicos e rurais. Sítio, chácara, fazenda, rancho, arrendamento rural, é o Estatuto da Terra. Então, nós temos esse cenário para esgotar o assunto e começar com tudo nesse curso. Nós temos aí pelo menos 3 legislações importantes. A primeira legislação que eu quero tratar com você é a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91. Muito importante, é a lei mais importante quando nós falamos de bens imóveis. O Código Civil não fica para trás, né? É muito interessante. Nós vamos usufruir da sua fundamentação para alocação de coisas, bens móveis, mas também em caráter de cessão de bens imóveis, como eu já tinha falado aqui na nossa aula, União, Estado, Município, autarquias e fundações públicas, vagas de garagem com matrícula autônoma, espaços publicitários destinados à publicidade, ou seja, outdoor, e também arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades também. Tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Em relação ao Estatuto da Terra, também é importante te lembrar que locação de imóveis rústicos e rurais, arrendamento rural, nós vamos usar o Estatuto da Terra, tá bom? Então, agora sim, nós estamos situados, né? Agora nós sabemos onde nós vamos pisar. E nós que advogamos nessa área, precisamos sim conhecer esses 3 fundamentos para usar, dependendo da situação que cai no nosso colo, como profissional, usar as teses adequadas, usufruir também das teses adequadas nas ações e também as teses adequadas nos contratos, tá? Então, importante trabalhar esse assunto aqui. Vamos juntos aqui, vamos lá, vamos estudar. Nós temos várias situações que devem ser resolvidas nesse curso. Boatos bobos que nos atrapalham. Eu quero trabalhar com você nesse momento aqui, eu trabalhei a legislação, mas eu quero trabalhar a importância do serviço do diligência. Eu quero abrir portas para você, eu quero que você, que é profissional da área do mercado imobiliário, da advocacia imobiliária, da advocacia civil, da corretagem, tenha essa visão.
Nós falamos aqui de um serviço que é a administração de imóveis, que pode ajudar muitos escritórios de advocacia, muitos corretores de imóveis, corretores que podem fazer esse serviço, prestar esses serviços, imobiliárias, mas eu quero trazer também para o meio jurídico a possibilidade de você praticar a elaboração de contratos, contratos imobiliários. Hoje um contrato imobiliário comercial, residencial, ele é feito pelo advogado, pela advogada e é cobrado. Nós vamos cobrar honorários para fazer esses contratos. Muitas vezes o advogado ou a advogada faz parceria com o próprio proprietário. O proprietário faz a administração através de uma holding. Ele faz a administração por vontade própria, né? Ele faz a administração de fato com a sua holding, talvez com funcionários, com a ajuda de funcionários. Ele não passa para uma imobiliária fazer a administração, ele ou ela, para um advogado, mas na hora do contrato ele vai precisar do advogado. Na hora do diligência ele vai precisar do advogado, da advogada. Na hora de talvez uma ação também, uma defesa, uma ação sendo autor ou réu. Então é importante lembrar que nessas situações o contrato existe um valor de mercado e eu trago muita precificação nesse curso, porque eu quero que você saiba cobrar. Quem não sabe cobrar, se cobra um valor abaixo do mercado, está fora do mercado. Se cobra um valor muito acima, também está fora do mercado. Então, qual que é o valor? Quanto que vale um contrato de locação? Então, vamos lá. Um contrato de locação residencial, ele tem o seu valor estipulado, em média, um salário mínimo. Um salário mínimo. É o valor, um salário mínimo. Dependendo do valor do aluguel, se ultrapassa 5 mil reais, se for residencial, 10 mil reais, de 5 a 10 mil reais, 2 salários mínimos a 3 salários mínimos. Ultrapassando o valor do aluguel ultrapassa 10 mil reais, nós vamos falar assim, num valor talvez de 5 salários mínimos, ok? Imóveis de baixo valor, locações de baixo valor, meio salário mínimo, ok? Então locações até R$1.000, meio salário mínimo. Locações acima de R$1.000, eu vou trabalhar com meio salário mínimo até um salário mínimo, até R$5.000 ali, um salário mínimo. De 5 mil a 10 mil, 2 a 3 salários mínimos. Mais que 10 salários mínimos, né? O valor do aluguel, eu vou trabalhar com um valor a combinar. Vai ser superior a 3 aluguéis, tá? Cuidado, isso na locação residencial. A residencial, por natureza, não que seja mais simples, mas o valor, a sua precificação é um valor menor. Normalmente, meio salário mínimo até 5 salários mínimos é o valor. Quando eu falo de locação comercial, não residencial, empresarial, existe uma outra forma de precificar esses contratos. E a precificação, conforme o mercado que atua na área, é cobrado o valor de 5 aluguéis. 5 aluguéis. Dependendo do valor do aluguel comercial, eu cobro 2 aluguéis. Dependendo do valor do aluguel comercial, 5 aluguéis. Então, depende, tá? Então, é o valor de mercado. Aluguéis comerciais, aluguéis não residenciais, onde nós estamos falando de um valor abaixo de R$3.000, normalmente o valor que é cobrado é um aluguel, tá? Um aluguel. Aluguéis de valores considerados onerosos, né? Acima de 10 mil, 15 mil, nós fazemos aí 50% do valor do aluguel. Um exemplo, um galpão. Você vai fazer um contrato de locação residencial, é um salário mínimo, meio salário mínimo, 3 salários mínimos, 5 salários mínimos. Você vai fazer uma locação de um imóvel comercial, nós estamos falando sim de uma locação não residencial, e o valor a ser cobrado para fazer esse contrato, a elaboração de um contrato bem feito, que é de sua responsabilidade, ele fica em torno aí de pelo menos 50% do valor do aluguel. Um aluguel de R$50 mil, professor Júlio, o cliente vai aceitar pagar? Aceita, porque ele quer um trabalho bem feito, o aluguel que vai garantir ele. Ele, ela, o proprietário, o possuidor, o locador. Então, claro que aceita. Se você é um profissional, é um valor cobrado no mercado. Nós temos muito isso, né? Não, esse valor é um valor alto, um valor baixo. Não tem isso. Existe um valor de mercado que tem que ser respeitado. É um trabalho que exige muito conhecimento e muita responsabilidade. O professor fez recentemente, um ator, Bruno Galhaço, uma compra de um imóvel. A família, né, na verdade, a família que é proprietária do imóvel, um restaurante que foi criado, foi aberto. Eu fiz o contrato de locação. O valor do aluguel, R$30 mil. Qual que é o valor do honorário? 50% do valor dos honorários. Tá? É assim que funciona na prática. É claro que tudo depende do caso concreto, da situação concreta, do cliente, da situação financeira, da responsabilidade, do tempo que você vai gastar para fazer, mas você precisa ter essa noção de mercado, tá bom? Vamos lá, vamos estudar aqui, ó, juntos aqui. O que eu quero tratar com você nesse momento? Isso é importante. Então, o que nós falamos aqui, gente, é muito importante.
Com muito carinho, eu quero o seu bem. Professor Júlio, eu tenho muita experiência sofrida, eu falo. Muitas vezes nós conseguimos aprender com a dor do outro. E eu consigo transmitir muitos casos que deram errado e eu gosto de ensinar você pela dor e pelo amor. Então aprenda, preste atenção aqui. E essa questão de precificação, dê valor para o seu serviço. Quem está estudando comigo hoje, tá? João, o João Paulo que está aqui, o Sidney, o Adinovar, o Dr. Fabrício, vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Hoje existe muito aquele negócio dos cursos milagrosos. Seja referência sem ter experiência. Você acredita num negócio desse? Existe isso? Ninguém é referência em nada sem ter experiência, sem ter sofrido. Um vinho só se torna um vinho depois do seu tempo. Você vai comer um salame. Né? O salame precisa ser defumado, precisa do seu tempo. Tudo precisa do seu tempo. É um degrau de cada vez. Não acredite em milagres, hein? Faça a sua parte. Estude, se atualize, aprenda a cobrar, seja especialista, quem faz tudo não faz nada, e as coisas vão acontecendo na tua vida e você vai lembrar do professor Júlio daqui a alguns anos, tá? Com muito carinho. Então, não acredite em cursos milagrosos. Esse negócio de grandes honorários, de advocacia, tudo dá grandes honorários. Basta você amar o que você faz. Basta você ser especialista daquele ramo que você escolheu, tá? Então, não tem um ramo melhor ou pior. Existe o que a gente gosta de fazer. Vamos lá, vem comigo então. Presta atenção aqui na aula. Vamos lá, com muito carinho. Parabéns para você que está aqui comigo. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de honorários, é o valor que tem que ser respeitado, hein? Não adianta fazer esse curso aqui com o professor Júlio, aí é chamado para fazer um contrato de locação, dá meio salário mínimo, só que o valor do aluguel é 15 mil reais, 20 mil reais. Se algo der errado, vai sobrar para você. Muitas vezes o cliente ele não quer só o contrato bem feito. Ele poderia comprar na papelaria, poderia pegar no Google, ele quer a sua responsabilidade. Ele quer que você assine no contrato, ele quer um papel timbrado no seu nome, no seu escritório. Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá. Conhecendo a legislação, conhecendo a precificação, dá para a gente caminhar. E vamos caminhar juntos agora. Nesse momento, eu quero falar para você que um contrato de locação começa pelo título, o título bem feito. Então, é importante, sim, quando você for elaborar, e vamos tratar agora da elaboração desse contrato de locação, depois eu vou entrar no due diligence, é importante começar pelo título. Professor Júlio, eu preciso de um modelo copia e cola. Larga esse nó de modelo, vamos fazer juntos aqui. Então, vamos lá. Preste atenção, larga as outras coisas e presta atenção aqui. Contrato de locação, como que nós vamos elaborar um contrato de locação do zero? Primeiro, vamos começar pelo título. Um contrato de locação bem feito começa pelo título. Vamos combinar juntos aqui, você está cobrando honorários, valor de mercado, porque você é um bom profissional. O fulano cobrou meio 50% de um salário mínimo, o fulano cobrou 100 reais. Isso não é profissional, o próprio mercado vai excluir. Com o tempo ele vai largar a profissão, ele ou ela. Você sabe que é assim. Essas pessoas não duram muito, porque ninguém consegue se manter no mercado por causa de valor, gente. Pensa numa pizzaria. Você já viu quantas pizzarias fecharam perto da tua casa? Lanchonete? Porque não é valor, é qualidade. Né? Então, pense nisso. Vamos lá, quando nós vamos fazer um contrato de locação, como nós vamos elaborar? Começa pelo título. Um contrato de locação bem feito começa pelo título. Então, sempre, promete para mim, quando você for contratado, quando você for fazer um contrato de locação para você, para tua família, para um cliente, para uma imobiliária, faça com um título bem feito. E o título bem feito é o mais específico possível. Professor, estou fazendo um contrato de locação residencial. Então, coloca lá. Instrumento particular. Instrumento particular, é importante a gente definir isso. Instrumento particular, instrumento público, faz a diferença. Instrumento público, quem faz é o cartório, o tabelião de notas. Instrumento particular é o advogado. Contrato de locação não precisa ser feito obrigatoriamente por instrumento público, não existe essa solenidade. Na prática, ninguém faz no cartório, porque gasta dinheiro, ninguém quer fazer no cartório. Mas pode ser feito. Quem faz são os advogados, é o jurídico. Tem corretor que faz, tem conhecimento para fazer. Então, o mais específico possível. Instrumento particular de locação residencial. Instrumento particular de locação comercial ou não residencial. Instrumento particular de locação por temporada. Ok? Depois que você fez isso, o título do contrato em si, trabalha com a garantia. Tem garantia ou não tem? Então, tem garantia? Instrumento particular de locação residencial com garantia de fiador. Instrumento particular de locação residencial com garantia de caução. Instrumento particular de locação residencial sem garantia. Então, trabalhe isso no título. O contrato imobiliário, quanto mais completo no título, mais você consegue definir esse contrato e fazer conexão com o objeto. Juridicamente, esse contrato está protegido. Então, cuidado. Aponte a garantia no título. É o correto, hein, gente? O professor está trazendo aqui
uma dica muito importante, que aparece sim em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, que decidiram sim nulidades de contratos de locação por contratos sem requisitos de validade. Olha que horror. A pessoa você cobrar para fazer um contrato do seu cliente e amanhã ou depois, daqui a alguns anos, esse contrato é declarado nulo por falta de eficácia? Cuidado, hein? É um tiro no pé, para o seu nome, para a sua imagem. Então é importante trabalhar esse título, hein? Depois, qualificação, como qualquer contrato, o mais completa possível. Lembrando que o locador, ele pode ser o proprietário ou o possuidor. E o inquilino, ou os locatários, todos aqueles que vão morar no imóvel, todos aqueles que são sócios da empresa. Quanto mais, melhor. Claro? Então, é importante. Depois da qualificação mais completa possível, eu vou trabalhar com objeto. O objeto, endereço completo, número da matrícula ou transcrição, número de contribuinte, é importante essas informações. Objeto da locação, claro. O endereço com CEP, município, estado, o mais completo possível. Também é importante, depois do objeto, valor do aluguel. Valor do aluguel. Ou do valor, quanto faz? Valor do aluguel, como será pago isso? Qual a data? Boleto? Transferência? Boleto, transferência? Na imobiliária? No escritório de corretagem? No escritório de advocacia? Importante. Data. Depois que eu trabalho, então, ficou assim um contrato. Olha que legal, ó. Vamos trabalhar do zero, hein? Com qualidade. Título, qualificação, objeto, valor do aluguel, depois do reajuste. Claro, do reajuste. Reajuste, lembrando que no Brasil só podemos cobrar aluguel em moeda nacional. Não podemos cobrar em moeda estrangeira ou qualquer outra forma, com base no salário mínimo. Não podemos. Importante lembrar também, fica aqui a dica também, que o reajuste só pode ser feito a cada 12 meses, tá? A cada 12 meses no Brasil não podemos fazer um reajuste na locação antes disso, ok? Depois que eu trabalhei o reajuste, aí vale a pena trabalhar a garantia. Acho que é a cláusula de segurança. Garantia se tem. Se não tem, eu vou falar que não tem garantia. Muitos advogados e advogadas desatualizados, ou corretores, ou pessoas que vivem no mercado imobiliário. E muitos proprietários, possuidores, acreditam que a garantia é a melhor opção. Um contrato só é um contrato rico, fechado, seguro, se tem garantia. E não é verdade, gente. Não é verdade. O que protege a locação, se a gente for pensar aqui juridicamente, de forma fria, não é o contrato de locação a garantia. Não é. Porque nós sabemos que tem muitas garantias falsas por aí. Posso te apresentar um fiador que não existe. E acontece. Ah, eu vou descobrir. Descobre nada. Muitas vezes é muito perfeito. Nem você pegando uma lupa. Ó, tem uma lupa aqui. Ó. A pessoa corrige o contrato com lupa. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, cuidado. Na verdade, eu sempre falo que a garantia pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Quando eu uso a opção de elaborar um contrato de locação sem garantia, certamente existe uma vantagem nisso. E qual que é a vantagem? Nós sabemos que se ele não pagar, o inquilino, ele ou ela, eu consigo pedir uma tutela antecipada e não preciso caucionar. É uma vantagem. Ou seja, eu vou conseguir uma tutela antecipada, um despejo antecipado, através de liminar, efeito liminar, sem caucionar nada. Sem caucionar nada. Então, é importante falar sobre isso. Então, se você pratica o due diligence bem feito, pode ser uma opção o contrato sem garantia. Talvez facilite a locação, não deixe de fazer o due diligence, que nós vamos falar já já. Mas o contrato sem garantia passou a ser muito utilizado no Brasil. Porque, de fato, é um contrato, sim, que nós podemos usar em diversas situações. Então, muita atenção. Vamos lá. A Luana também chegou agora. Seja bem-vinda. Quando nós falamos de locação, então, nós temos que elaborar um contrato pensando, para quem chegou agora, não precisamos copiar do Google. O Google tem muito modelo ruim, fraco. Então, vamos elaborar do zero. É claro que, com o tempo, nós vamos ter o nosso contrato de locação pré-definido. Nós vamos usar o nosso próprio modelo. E aí nós vamos fazer alguns acréscimos, alguns ajustes, dependendo da situação do caso concreto. Mas é um contrato que você criou, um contrato que você confia, um contrato que você tem orgulho. Então não fica usando o modelo de Google, hein? Vamos lá. Então começa pelo título, eu vou qualificar, especificar o mais que eu conseguir. Tá? Então, locação, instrumento particular, sempre instrumento particular. Delocação residencial, instrumento particular, delocação comercial ou não residencial, instrumento particular.
de locação por temporada. Tem garantia ou sem garantia? Vai mencionar também, ok? Outro detalhe que você pode mencionar no título, e eu faço isso, é mencionar se é por prazo determinado ou não. Então, o professor vai ficar bem comprido, mas fica comprido, mas fica um contrato técnico. Instrumento particular de locação não residencial, com garantia de fiador por prazo determinado. Pronto, mais completo possível. Eu consigo, através do título, já entender praticamente o que tem ou não tem no contrato. Qualificação, objeto, valor do aluguel, reajuste e das garantias. Lembrando que garantia eu só posso usar uma. Ou eu faço sem garantia, ou eu faço com uma garantia. Professor Júlio, mas eu tenho uma cliente, uma portuguesa, que virou para mim e falou assim, eu quero 2 garantias para ficar bem garantidinho. Não tem nada de bem garantidinho não, hein? Tá? Não tem nada de bem garantidinho, hein? E eu falo isso porque é verdade. O professor fez muitas administrações de imóveis, muitos imóveis, hoje não tanto no escritório, o nosso forte no escritório são as ações, né, o próprio litígio, faço muito contrato ainda, mas é muito rentável. Só não faço hoje mais administrações de imóveis, porque de fato o escritório ele se tornou um escritório muito rentável, né? Então não tem como, não dá para encaixar. Mas hoje, se você perguntasse para mim, professor Júlio, estou começando hoje como advogada, o que o senhor me orientaria a fazer? Se você quer advogar na área civil, se você quer advogar na área de direito imobiliário, preste atenção com muito carinho na administração de imóveis. Você vai cobrar de 5 a 10% o valor do aluguel. Mas vale você receber uma carteira de 100 mil reais 10%, 200 mil reais 10%, desses 200 mil reais, e os aluguéis cada vez estão maiores, do que fazer uma ação por êxito. 10%, 20% ou 30% de nada, com todo respeito, é nada. E a despesa é nada para o autor da ação, né? Porque para você, advogada, não é nada não. Você teve que pagar OB, computador, água, luz, café. Parou para pensar? Não, você sempre vai gastar. Então, nós temos que ser gestores. Cuidado. Vamos lá. Então, esse contrato bem feito, nós paramos aqui. Título, qualificação, objeto, valor do aluguel, reajuste e garantias. O contrato de locação pode ser feito sem garantia. Hoje eu oriento o meu cliente a fazer sem garantia, oriento os meus alunos também. Um contrato de locação sem garantia é totalmente possível, porque o due diligence foi bem praticado. Então, muitas vezes a pessoa se apega, né, e não fazer um contrato, ou melhor, não autorizar uma locação, porque não tem garantia e perde um bom inquilino que paga direitinho, né, que é um bom inquilino. Então, não é a garantia que vai proteger o contrato. Isso é boato, isso é um pensamento do passado. Mesmo porque nós sabemos que o que existe de fraude nas garantias é brincadeira, né? Tem muitas fraudes nas garantias. Então, cuidado, não é a realidade. Quando nós falamos de garantia, ou uso o contrato de locação sem garantia, ou uma garantia. Não existe essa questão de usar várias garantias para ficar bem garantidinho. O artigo 37 da Lei 8.245 de 91 trata das garantias locatícias. Então preste atenção. Quando nós falamos das garantias locatícias, nós temos lá no artigo 37 caução, fiança, seguro, fiança locatícia e cessão fiduciária, né? Trava-língua, né? Parece paralelepípedo. Fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então, na lei, no artigo 37, nós temos 4 garantias. Caução, fiança, seguro, fiança e cessão fiduciária, tá bom? Sem travar-língua agora, hein? Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui de locação, eu só posso usar uma dessas garantias. Uma só. Cuidado, uma só. No meu livro que vai sair agora, acredito que agora mês 6 vai sair Saiba Tudo sobre Locação, um livro bem legal, bem completo, falando sobre a parte material e processual. Um livro bem bacana que vai fazer a diferença na tua vida também. Tomara que você tenha acesso a esse livro. Foi feito com muito carinho. É um livro que só trata de locação, gestão de contratos de locação. Nesse livro eu explico o quê? Que a garantia, apesar da lei, artigo 37 da lei 8.245, falar da garantia, de 4 situações, né, de garantia, na verdade se transformou em 3. Por quê? A caução é um bem que eu dou em garantia. Eu posso dar um carro em garantia, eu posso dar um violão em garantia, um piano em garantia, um imóvel em garantia. Eu fiz um contrato de locação faz uns 90 dias. E eu fiz um contrato de locação onde a garantia, gente, era um piano. Um piano que tinha o seu valor de 120 mil reais.
Então, eu posso dar em garantia a um contrato de locação, eu posso sim, bens móveis e bens imóveis. É muito comum dar um imóvel em garantia, mas é possível também bens móveis, carro, moto, caminhão, é possível. Inclusive participação em empresa também é possível, hein? É possível. Cuidado, caução é garantia de direito real ou obrigacional? Pergunto para você. Direito real. Eu não estou usando o CPF de alguém para ser a garantia. A caução por si só é a garantia, que é o bem. Fique atento em relação a isso. A fiança, estou falando do fiador. Fiança, fiador, garantia pessoal. É o CPF dele, é o CPF dela, que é a garantia. E o seguro fiança surge no mercado imobiliário, com a Lei 8.245 de 91, em 91, 92, o auge do seguro fiança. Você olhava as placas por aí, de locação, normalmente aparecia lá o logotipo da Porto Seguro, que foi uma das primeiras seguradoras a fazer esse tipo de seguro. Então, era muito comum, foi o auge. Mas o brasileiro ele é enganado há muito tempo, mas uma hora cai a ficha. E o que aconteceu? Chegaram à conclusão, os inquilinos, que não é bom negócio pagar seguro, porque além de pagar aluguel, eu sou obrigado a pagar a cada 12 meses um aluguel e meio, 2 aluguéis. Então, o aluguel fica mais oneroso para mim, inquilino. Então, foi aonde começou no mercado, ocorreu uma transformação no mercado imobiliário e voltamos a utilizar mais a caução e mais a fiança, deixando de lado o seguro fiança, que ainda é utilizado, claro, mas hoje caiu a ficha do brasileiro, muitos inquilinos, muitos locatários fogem disso. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de seguro, se tornou um produto bancário. As instituições financeiras criaram vários tipos de seguro. Apesar do artigo 37 esclarecer que nós temos 4 garantias, artigo 37 da Lei 8.245, de fato, a garantia seguro se tornou um gênero de várias espécies. O professor deu aula recentemente, numa turma de pós-graduação da PUC, lá em Campinas, e o aluno ele trabalha com seguros. Ele estava explicando para o professor um seguro vinculado a time de futebol. Um seguro vinculado a time de futebol, ou seja, você paga o seguro da locação e ao mesmo tempo você ajuda o seu time de futebol. O Corinthians, o São Paulo, o Santos, times de outros estados, porque um percentual vai para o time. Então, olha que loucura, né? Nós temos produtos novos. Banco, instituições financeiras, cria produtos novos para vender mais, para ver se consegue recuperar aquele mercado que lá em 91, 92, 93 dominou nas garantias na locação. Então, cuidado. Peço muito a sua atenção agora, porque o que tem de corretor, corretora, imobiliária, advogado, advogada, fazendo contrato errado, nulo de pleno direito, por falta de atenção, tem muita gente fazendo isso. Então, presta atenção aqui, ó. Nós já falamos aqui, conforme o artigo 37, eu posso optar dessas 4 garantias, uma. Ponto. Não posso ter duplicidade de garantia. Quando eu tenho a duplicidade de garantia, o contrato de locação se torna nulo, ok? Mais um ponto importante. Posso optar, sim, fazer um contrato de locação sem garantia. Juridicamente falando, para quem não conhece o assunto, vai falar, não, é loucura, professor Júlio. Não, é ótimo fazer um contrato sem garantia, porque você consegue, numa liminar, de fato, você consegue resolver o problema, você consegue, numa liminar, sem calcionar, tirar o mal pagador. Então, ponto importante. Vamos lá. O que eu quero trazer para você? É muito comum advogados, corretores e corretoras fazerem um contrato de locação e na parte de garantia colocar assim, ó, já valeu a aula, hein? Já valeu o curso, hein? Presta atenção nisso. Você não pode fazer, aluno meu não faz isso, hein? Coloca lá, dá garantia. O fiador dá em garantia, presta atenção, meu Fabrício, isso é importante. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua tal, Rua Araújo Gondim, 278. Um exemplo. Se você parar para ver, a maioria dos contratos, presta atenção, pega um contrato amanhã lá no escritório, na gaveta do seu escritório, um contrato seu, de uma imobiliária, um contrato de um cliente, você vai ver que eu estou falando a verdade. 90% dos contratos existe essa nulidade, existe esse vício. Olha que absurdo. Olha como o advogado, a corretora que elaborou esse contrato, optou por uma forma muito equivocada, que acabou prejudicando o seu cliente. Em garantia do imóvel, garantia, fiador, fiança. Em garantia do imóvel situado na rua tal. Você criou nesse contrato o quê? Dupla garantia. Veja que esse contrato tem a garantia do fiador, que você fala do fiador, mas ao mesmo tempo nesse contrato tem a garantia do quê?
além do fiador, tem a garantia do bem. Se é do bem, caução. Então, esse contrato nós temos duas garantias. Fiador e caução. Fiador e caução. Ou seja, ele é nulo. Existem diversas teses que eu posso pedir a nulidade desse contrato ou a nulidade da garantia. Professor Júnior, mas por que o Poder Judiciário vai declarar esse contrato nulo? Vai. O contrato escrito não vai valer nada. Vai passar a ser verbal, porque verbal a situação é notória. Existe a locação, existe o pagamento do aluguel, existe o inquilino lá no imóvel, comercial ou residencial, mas eu consigo uma nulidade. Essa nulidade pode ser solicitada dentro de diversas ações, essa nulidade pode ser solicitada dentro de uma ação declaratória de nulidade, fato, e essa ação pode também, numa ação de despejo, salvar a vida do fiador. Nós conseguimos, há 5 anos atrás, numa ação onde o fiador estava perdendo o seu apartamento, nós conseguimos salvar o fiador em virtude dessa cláusula. Nós trabalhamos a nulidade dessa cláusula, o judiciário entendeu que sim, era nulo o contrato em relação à cláusula, e conseguimos salvar a vida do fiador, a vida no sentido patrimonial. Né? Conseguimos porque se esse contrato tinha um vício na garantia, não tem garantia. Então, o fiador não perdeu o imóvel. Então, olha que tese maravilhosa para você usufruir, para você usar. Presta atenção nisso, tá? A partir de hoje, não erre mais essa situação. E os contratos que você tiver acesso, faz um aditivo para consertar. Se você que está me assistindo aqui é um advogado, uma advogada, né, a Priscila aqui que é oficial de cartório, se você trabalha com locação, faça um aditivo e conserte isso, hein? Porque isso é algo perigosíssimo. E muitas imobiliárias, pequenas, médias, grandes, erram e erram feio nisso. Por trás tem um jurídico interno ou terceirizado que elabora contratos dessa forma, de forma equivocada, tá bom? Outro detalhe também, esse tipo de contrato mal feito, com essa falha, pode impactar sim, não só na nulidade da cláusula, na nulidade do contrato, pode impactar sim numa execução, numa adjudicação do fiador, mas também pode gerar a negativa, a nota devolutiva por parte do cartório em fazer a averbação do contrato de locação. Por quê? Porque existe um vício no contrato. Muitas vezes passa por todo mundo, mas pelo cartório de imóveis não passa. Então, te atrapalha em outras situações também. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Presta muita atenção. Legal. Então, garantia a gente não erra mais. Ponto importante. Aluguel só em moeda nacional. Não cabe moeda estrangeira, não cabe salário mínimo, não cabe qualquer outra alternativa. Reajuste cada 12 meses. Ok? Outro ponto que eu queria falar com você, outro ponto polêmico também, é em relação à multa. Muitos advogados, advogadas, corretores e corretoras têm sim feito contratos estipulando uma multa de 10 aluguéis, 5 aluguéis, 6 aluguéis, 8 aluguéis. Eu vejo isso no dia a dia aqui no escritório. O professor faz muita contestação, o professor presta muito serviço para diversas holds, né? Então vem muita coisa aqui para eu contestar. O que eu percebo? Muita gente, de forma equivocada, também acaba errando, não só a questão da garantia, que é um erro focal, mas acaba errando também no fator de gerar publicidade ao contrato, que vai impactar, eu vou explicar isso também. Então, cuidado. Aluguel, voltando aqui no aluguel, a multa, segundo a Lei 8.245 de 91, não pode ultrapassar 3 aluguéis. Não pode ultrapassar 3 aluguéis, hein? Quando nós falamos de multa, não adianta inventar. Não pode ultrapassar 3 aluguéis, é a regra do jogo. Quando nós falamos de uma multa superior a 3 aluguéis, essa cláusula é nula. Artigo 45 da própria lei. Artigo 45, anota aí. Artigo 45 da Lei 8.245 de 91. Então, fique atento em relação a isso, porque não adianta criar uma cláusula que não tem efetividade. Essa cláusula vai ser declarada nula, ou numa ação própria, ou numa tese dentro de uma ação. Então, fique atento em relação a isso. Mais um ponto que eu queria falar com você aqui, um ponto importante também. O artigo 45, ele esclarece o quê? São nulas o artigo 45 da Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. O artigo 45 esclarece muito bem que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem enganar, esconder, omitir a presente lei. Então, qualquer cláusula que você crie no sentido, achando que vai proteger o seu cliente, se ele é o locador, na verdade você não está protegendo, vai ser uma cláusula nula. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Muito cuidado em relação a isso. Mais um ponto que eu quero falar com você, que é um ponto também muito polêmico. Direito de preferência. Nós aprendemos de forma equivocada na graduação o que é direito de preferência. Estamos aqui, nós temos aqui o oficial de cartório, né, a doutora Priscila, temos aqui o Rogério, que é defensor público, a Mariana também, a Mariana que a Mariana é procuradora, né, Mariana? Mariana, muitos advogados, corretores, muitas vezes
nós acreditamos num direito de preferência que não existe. A faculdade de Direito é necessária, senão não estaremos aqui, gente. Temos que ser grato à faculdade, né? Mas ela deixa muito a desejar, porque a prática é muito diferente da teoria. E o curso de Direito isso acontece muito. Eu diria que o cronograma de estudo no curso de Direito ele é falho. A ementa é falha na graduação de Direito, bacharelado de Direito. E outro ponto que eu percebo também, 90% dos professores que dão aula na graduação não advogam. Não advogam, é uma realidade. Se o professor dá aula de manhã, à tarde, à noite, como advoga? Estou falando de advogado de verdade, tem escritório. Né? Não é ter cartão. Ter OAB e ter cartão, todo mundo tem. Eu falo que é o portador de OAB. Advogar, batalhar, 1 leão por dia, entender o que é advocacia, né? Dá certo, dá errado. Isso é advogar. A advocacia não pode ser usada como bico. Não dá. Olha só, atenção. Quando nós falamos aqui em relação ao direito de preferência, o que eu quero trazer para você? É muito comum você escutar na faculdade, muito comum escutar por aí, que o direito de preferência é algo automático. E não tem nada de automático. Só existe direito de preferência, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Só existe direito de preferência de verdade, doutor Fabrício, isso é importante, hein? Só existe direito de preferência de verdade quando nós temos no contrato de locação uma cláusula chamada cláusula de reserva ou cláusula de direito de preferência. Então, dentro do contrato, nós temos que ter uma cláusula chamada cláusula de reserva ou cláusula de direito de preferência. Temos que ter essa cláusula. Depois, além disso, nós precisamos que esse contrato de locação, vamos pegar esse contrato de locação e obrigatoriamente vamos levar no cartório de imóveis, objeto da locação, para fazer a averbação. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, só existe direito de preferência quando nós temos na locação uma cláusula chamada cláusula de direito de preferência ou cláusula de reserva, mais, é um binômio, hein? É um binômio, mais a averbação do contrato de locação na matrícula objeto da locação. Na matrícula objeto. Aí sim, se existe essa situação, esse binômio foi respeitado, podemos comemorar. Atenção, hein? Podemos comemorar. Por quê? Porque aí de fato existe o direito de preferência. Aí eu garanto a você que numa ação de nulidade, numa compra que foi feita sem oferecer, eu garanto a você que você vai ganhar essa ação. Se você pesquisar a jurisprudência, você vai ver que eu estou falando a verdade. Inclusive ganhamos 6 ações no ano passado nesse sentido. Quando nós falamos de um direito de preferência, onde não existe a cláusula de reserva e muito menos a averbação no cartório de imóveis, é um direito de preferência ilusório. Se você pesquisar a jurisprudência, você vai ver que todo mundo perde. Então, é uma orientação equivocada que muitos advogados dão por aí, eu não quero que você faça isso. Tá? Não quero que você faça isso, eu quero que você oriente de forma correta e adequada ao seu cliente. Mais um ponto importante que eu quero tratar com você, já que estamos falando de temas polêmicos, tá? O meu objetivo nessa aula aqui, nesse momento, é fazer com que você não dê orientação equivocada, errada ao seu cliente. Tem que dar a orientação correta. Você dá a orientação equivocada, pode ser que o cliente não fale nada na hora, mas depois nunca mais ele volta, e ainda sai queimando o seu nome, como advogado e como advogada. Então, cuidado com esse direito de preferência, hein? Muitos absurdos a gente escuta por aí. Vamos lá? Professor, posso enviar minhas perguntas no chat privado? Pode enviar as perguntas no chat privado, tá? Pode enviar sim. Vamos lá. Quando nós falamos aqui em relação a outros pontos polêmicos na locação e a outras orientações equivocadas, erradas de muitos advogados, eu quero trazer uma situação que eu quero que você preste atenção. Todos aqui, hein? Essa dica que eu vou dar aqui também já valeu o curso. Por quê? 90% dos advogados, além de informar errado, além de orientar errado sobre direito de preferência, orientam errado também sobre o despejo. Cuidado. Pergunto a você. Sou um locador, chego e pergunto para você, doutor, para você, doutora. Doutora, o inquilino abandonou o imóvel. Posso entrar? A maioria dos advogados vão falar o quê? Advogados e advogadas? Pode, o imóvel é seu. Cuidado, uma informação equivocada. Eu só posso entrar no imóvel com uma autorização judicial. Então, o ideal nesse caso é fazer uma ação de despejo por denúncia vazia ou ação de despejo por emissão na posse, que é o termo adequado também. Ação de despejo por emissão na posse. E eu peço uma autorização para entrar no imóvel judicial. Segundo plano, seria uma situação que eu já tenho uma ação de despejo em andamento. Então, já existia uma ação de despejo acumulada com cobrança e o inquilino nesse meio caminho, nesse meio termo, abandonou. Fugiu ele, a família. Então eu teria que fazer uma petição pedindo a emissão na posse. Deveria recolher
diligência de oficial de justiça para ele me acompanhar. Então, segundo plano. O terceiro plano, se eu quero evitar uma ação, a intenção é contratar a diligência de um tabelião, através do escrevente, tabelião de notas, para lavrar uma ata notarial. E aí eu entro com a presença desse escrevente, ok? Se você não optar por uma dessas três opções, na sua orientação, saiba que vai acontecer o quê? O que já está acontecendo muito no Brasil. O inquilino sai do imóvel, parece mentira, mas é verdade. O inquilino sai do imóvel e volta depois fazendo uma ação contra o locador, pedindo perdas e danos, alegando que sumiram bens materiais, danos materiais e danos morais. E o judiciário tem dado, sim, de 10 até 20 mil reais de indenização a título de dano moral, fora o dano material, se provado. Então, cuidado, tá, gente? Então, pode ser uma armadilha do inquilino, né? Então, estamos aqui advogando de forma neutra, para o inquilino, para o locador, mas de forma neutra estamos discutindo aqui as teses e contrateses, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Outra orientação equivocada, hein? Então, o advogado não é da área, não é estudioso igual você que está aqui comigo, já faz o contrato errado, já faz o contrato, dá garantia. Fiador dá em garantia o imóvel tal. Pronto, já criou uma nulidade no contrato. Depois, aí acontece do inquilino abandonar, ele vai no advogado ou na advogada. Doutora, posso entrar? Claro, o imóvel é seu, você tem a chave. Outra orientação equivocada. Então, cuidado, muita atenção em relação a isso, para que a gente não oriente o nosso cliente de forma equivocada, tá bom? Legal. Vamos lá. O que eu quero trazer para você nesse momento, então? Pode ser locador, o proprietário, aquele que tem um registro, ele ou ela, e pode ser locador, o possuidor. Então, aquele que tem um imóvel irregular, que comprou uma cessão de direitos possessórios, comprou um imóvel irregular, ele ou ela pode fazer a locação também, não tem nada de crime. E também não adianta depois o inquilino falar, não vou pagar aluguel para você que eu descobri que você não é dono. Não existe isso. Eu tive um caso no escritório, o professor tem muita coisa para contar para você. Eu tive um caso no escritório recente, esse já faz um tempinho, na verdade. No Marcos Santander, agora eu lembrei o nome dele. O que aconteceu? Ele comprou um imóvel financiado pela Caixa Econômica e foi morar em outro imóvel. E alugou esse imóvel para receber o aluguel e para ajudar ele a pagar as prestações. Só que ele se apertou e deixou de pagar as prestações com a Caixa Econômica Federal, com a alienação fiduciária. Chegou uma carta de cobrança desse imóvel que foi alugado. O inquilino, daquele dia para frente, deixou de pagar aluguel. O inquilino alegava, não, você não paga a Caixa, eu não vou pagar aluguel para você. O imóvel é da Caixa, você não está pagando a Caixa. Olha a conversa. Nós fizemos uma ação de despejo contra esse inquilino e conseguimos a desocupação. Em relação à Caixa, foi outra ação, foi uma ação revisional, com uma tese frutífera, que tem muita revisional que não tem sentido nenhum, e acabou resolvendo lá a questão da Caixa também. Mas essa questão da locação é uma relação locatícia. Pode o inquilino, atenção, hein? Pode o inquilino ser proprietário, ou melhor, inquilino não, né? Pode o locador ser proprietário ou possuidor. Inquilino é inquilino, tem como, tá? Então, só retificando aqui. Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero trazer para você, hein? Nós temos, então, a possibilidade do locador ser proprietário ou possuidor, ok? Ponto importante para não errar, não dar orientação equivocada também. Só voltar na garantia, tem mais uma situação que eu queria tratar com você, e o professor teve o cuidado, o carinho com você de trazer alguns pontos que muitos advogados e advogadas erram, e erram feio nas suas orientações. E esse ponto não vai passar batido, eu quero tratar com você também. É muito comum também o inquilino propor como garantia um imóvel de um terceiro. E muito corretor, imobiliário, advogada, fala, não, isso não existe. Ou é caução, ou é fiança, ou é seguro. Cuidado. Existe a caução, presta atenção aqui, ó, isso aqui também valeu a aula, hein? Existe a caução, que é a garantia de bem móvel ou bem imóvel, com bem de terceiro. Presta atenção aqui. Existe sim a possibilidade, então eu quero dar a garantia para alguém, mas eu não quero ser fiador. Eu não quero ser fiador porque talvez eu entenda que ser fiador é uma fria. E o que eu posso fazer? Eu posso falar para uma irmã, para um irmão, falar assim, meu irmão, minha irmã, fiador eu não vou ser. Eu tenho receio, mas eu te ajudo no sentido de dar um imóvel em garantia. Tem um imóvel lá em Itanhaém, tem um imóvel em Santos, tem um imóvel em Caraguatatuba, eu não uso, eu dou esse imóvel em garantia. Pronto. Isso pode acontecer. Ou seja, eu posso ser fiador, garantia pessoal, ou posso dar um bem em garantia. Se eu dou um bem em garantia, eu não sou fiador. É uma caução com bem de terceiro, isso é possível.
caução com bem de terceiro. Na caução eu posso dar um bem móvel em garantia, móvel, imóvel meu, como inquilino. O ideal é que eu faça a verbação no cartório. Se eu dou um imóvel, então eu tenho uma casa na praia, eu dou esse imóvel em garantia de um contrato de locação, o ideal é que eu faça a verbação desse contrato de locação na casa que eu dei como garantia, para gerar publicidade. Esse é outro ponto importante que muita gente não faz. Mas é possível dar um imóvel meu em garantia de uma locação, de um contrato de locação, uma relação locatícia de um terceiro. Então isso é possível. Fique atento em relação a isso. Eu posso fazer isso. O nome é garantia com bem de terceiro, ou calção com bem de terceiro. Lembrando que a calção pode ser em dinheiro até 3 meses de depósito, não mais que isso. A multa na locação não pode ultrapassar 3 aluguéis, proporcional. E a garantia em dinheiro, pecúnia, cascalho, dinheiro, também não pode ultrapassar a 3 aluguéis, tá? Então, ponto importante também, ok? Legal, então pontos interessantes do direito material aqui, hein? Pontos relevantes, hein? Pontos que merecem atenção especial. Mais um ponto que eu quero falar com você aqui, luvas. Muito advogado, advogada, assume uma administração de uma galeria ou advocacia de uma galeria, que é muito comum em São Paulo, em vários bairros, né? É muito comum também no estado de São Paulo, em várias regiões metropolitanas. É muito comum. Galeria. E muitos advogados prestam esse serviço, advogadas. Cuidado, hein? A luva pode ser cobrada inicialmente, mas não pode ser cobrada na renovação do contrato. O entendimento pacificado que a luva cobrada inicialmente pode. A luva ou a luva, tanto faz, cobrada na renovação do contrato não pode, é crime inclusive. É crime inclusive cabe a ação de reparação de danos. Então cuidado com isso também, é muito importante falar porque existem orientações equivocadas. Mais um ponto que eu quero tratar com você aqui, também um ponto importante ainda relacionado ao direito material. Sublocação. Nós temos pelo menos 3 artigos que vão tratar sobre sublocação. Artigo 14, 15 e 16 da Lei 8.245. A sublocação nós precisamos tomar cuidado. O entendimento hoje que eu preciso de uma cláusula autorizando a sublocação. Houve uma mudança de entendimento. Então teria que ter uma cláusula autorizando. Se tem uma cláusula proibindo, eu não posso sublocar. Ponto importante também estudado dentro da Lei 8.245, que foi alterada pela Lei 12.112. Rescindinda ou finda a locação, qualquer que seja a sua causa, resolvem-se também as sublocações, assegurando sim o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Então, acabou a locação, eu como inquilino, acabou a locação dos sublocatários. Então, um ponto também muito definido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, hein? Muita atenção. Em relação ao sublocatário, também vale a pena trazer aqui, que está previsto na lei, o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado, e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide, tá? Então também está pacificado isso também, ponto importante e ponto relevante, tá bom? Para que possamos usar e orientar muito bem o nosso cliente, ok? Quando nós falamos aqui das obrigações do locador-locatário, e essas obrigações são estudadas no artigo 22 e 23 da Lei 8.245 de 91. Quando nós falamos das obrigações, a principal obrigação do locador é dar recibo, né? Não recibo genérico, mas dar recibo. Em relação ao inquilino, pagar o aluguel pontualmente. Tá? Responsabilidade, ainda no direito material. Fique atento, por quê? É muito difícil quem faz administração de imóveis, né? Administração, gestão de contrato de locação, se não conhecer o assunto, vai gaguejar. E gaguejou, você já sabe o que acontece. Você não pode gaguejar, você tem que dominar o assunto. Olha só que interessante. Qual que é a responsabilidade do inquilino e qual que é a responsabilidade do locador? É uma pergunta que muitas vezes o aluno faz na pós, no mestrado o professor leciona também, essas perguntas é muito constante. Cuidado, existe uma resposta bem didática para você fornecer ao seu cliente. A responsabilidade estrutural é sempre do locador, seja proprietário ou possuidor. O imóvel tem que ser alugado de forma habitável, tanto na esfera comercial ou residencial. Então, telhado, energia elétrica, ok? Salvo exceções. Exceções do inquilino aceitar algo contrário, mas também dependendo da cláusula nula. A responsabilidade do locador é estrutural. A responsabilidade do inquilino é manutenção. Então, muitas vezes, o que nós queremos buscar numa perícia judicial em ações locatícias é isso.
Saber se a responsabilidade é estrutural ou a responsabilidade é manutenção. Eu trago um exemplo de um julgado recente, uma calha ficou entupida a calha, sujeira, além de sujeira tinha folhas de uma árvore dentro do quintal do imóvel, e a briga era uma briga com a imobiliária, briga com o corretor, briga com o advogado, foi parar na justiça. A ação foi parar na justiça, o caso foi parar na justiça, e a perícia foi até o local, o juiz nomeou um perito, e o perito analisou que a calha estava entupida por falta de limpeza, falta de manutenção. Pergunto a você, quem perdeu a ação? Falta de manutenção, o inquilino. Responsabilidade do inquilino. Se fosse estrutural, um vazamento porque o telhado é muito antigo, pegou fogo porque a fiação é muito antiga, a parte elétrica, aí é estrutural, é o locador, tá bom? Então fica essa dica aqui, eu tenho certeza que com essa dica de forma didática, nunca mais você erra a sua orientação para o seu cliente, tá bom? Legal, estudamos aqui muita parte material. Para finalizar a parte material, eu quero trazer para você as benfeitorias. O artigo 35, salvo expressa disposição contratual, em contrário, em regra, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, as necessárias e úteis, na verdade, serão indenizáveis sim. Tá? Então, existe aí permitem o exercício do direito de retenção, ok? Cuidado com as benfeitorias voluptuárias, né? Porque essas são para valorizar o imóvel, essas não vão ser indenizadas, essas vão unificar o imóvel. Então, ponto importante. As benfeitorias voluptuárias, como o próprio artigo 36 da Lei 8.245 esclarece, não serão indenizáveis, podendo inclusive ser levantadas pelo locatário ao fim da locação. Então, está muito definido isso, não adianta discutir, hein? Então, é importante. Existem crimes, eu falo que a Lei 8.245/91 é um microinstrumento. Por que um microinstrumento? Tem direito material, tem direito processual, mas também tem a parte criminal. Então, por isso é considerado um microsistema. Olha só, o artigo 43 esclarece diversas situações que constituem contravenção penal. E o 44 também. Cobrar aluguel antecipadamente, exigir caução é crime. Também, você cobrar, além do aluguel antecipadamente, forçar o inquilino a pagar contas que não são suas. Isso é crime, contravenção penal. Então merece uma atenção especial em relação a isso, para não correr crime. Olha como você dá uma orientação errada, ainda o seu cliente pratica um crime. Então, importante. Qualquer cláusula, vou voltar aqui, hein? Qualquer cláusula que seja criada para modificar, omitir, tirar a aplicabilidade da lei, ela é considerada nula, isso aparece no artigo 45, ok? Agora sim, agora vamos respirar e vamos embora. Vamos partir para a parte processual, que é deliciosa, né? Falamos aqui muito da parte material, mas agora chegou o grande momento, vou até tirar o óculos aqui, porque merece uma atenção especial, a parte processual. E a parte processual tem muita novidade importante que eu quero dividir com você, tá bom? Vamos juntos aqui, ó. Então, locação residencial, artigo 46, nós vamos ter a definição da Lei 8.245. Locação por temporada, artigo 48 até o artigo 50, ok? Locação por temporada, lembrando que a locação por temporada não pode ultrapassar a 90 dias. Ultrapassou 90 dias, não é mais locação por temporada. A locação por temporada tem as exceções cobrar o aluguel antecipadamente, pode, só nela, tá bom? Locação não residencial, artigo 51, da Lei 8.245 de 91. Vamos lá, vamos estudar agora juntos as ações locatícias. Nós aprendemos nesse curso quais são as legislações, nós falamos do Código Civil, vai ser utilizado na locação para bens móveis e bens imóveis em caráter de cessão. Locações relacionadas à União, Estado, Município e autarquias, vaga de garagem, matrícula autônoma, cuidado, matrícula separada, espaços publicitários como hotel, motel, aparte hotel, e também espaços publicitários como outdoor, né? Acho que é um grande exemplo, hotel, motel, aparte hotel, não é espaço publicitário, mas também é a garantia relacionada ao Código Civil. Estudamos aqui também o Estatuto da Terra, que vai tratar das locações de imóveis rústicos e rurais, então também importante. Então, nós temos toda a legislação da locação, da relação locatícia. Estudamos a elaboração do contrato. Lembrando que a elaboração do contrato começa pelo título, instrumento particular de contrato de locação, instrumento particular de locação comercial, residencial, com garantia, sem garantia, prazo determinado, indeterminado, o título mais completo possível. Qualificação das partes, objeto, valor do aluguel, reajuste, ok? Depois do reajuste, nós vamos trabalhar com o quê? As obrigações de cada um, daí pode ser copia e cola dos artigos da lei.
Depois nós vamos trabalhar com disposições gerais. Fechamos esse contrato com disposições gerais, vai o direito de preferência, se vamos usufruir ou não, hein? Lembrando que você já sabe quando tem direito de preferência ou não. Depois nós vamos fechar já com a cláusula de eleição, né? Foro de eleição e a rescisão do contrato. Lembrando que a multa não pode ultrapassar 3 salários mínimos do valor proporcional, tá bom? Então, interessante, isso, finalizamos o contrato. Vale a pena ter a assinatura de todos e 2 testemunhas para que esse contrato se torne um título executivo extrajudicial, detalhe importante. Deixando de lado o direito material bem estudado, bem definido, vamos para o direito processual. No direito processual, nós temos acesso a partir do artigo 58 da Lei 8.255. Tanto é que é o título 2, que fala dos procedimentos. Então, nós temos o estudo das ações. Vamos começar pela queridinha ação despejo, artigo 59. Cuidado, cuidado. Nós aprendemos errado, de forma equivocada, novamente na graduação, que despejo é só por falta de pagamento, né? A gente lembra até do seu Barriga, do Chaves, lá do seu Madruga, e não é. Nós temos, pelo menos no Brasil, 48 teses de despejo. Despejo por falta de pagamento é uma delas, que pode ser acumulada com execução. Mas nós temos vários outros motivos, e eu quero chamar a atenção nesse curso de ações que podem bater na sua porta e talvez você não sabia. Vamos relembrar, vamos aprender. O despejo mais comum é, de fato, por falta de pagamento dos aluguéis ou acessórios. É o mais comum. Cabendo tutela antecipada, que é o pedido de despejo por liminar. Lembrando que tutela antecipada é o nome correto, hein? Nós falamos liminar entre nós, né, na televisão. Ah, liminar, no filme. Mas não existe liminar. Liminar é o efeito. O que existe é a tutela antecipada. Então, entre nós vamos falar. A liminar, ela será concedida quando você calciona o valor de 3 meses de aluguel. Então, para conseguir a liminar, eu preciso calcionar. Qual que é a exceção? Um de cada vez, sem briga, hein, para responder. A exceção ocorre quando eu faço um contrato de locação sem garantia. Essa é a exceção, ok? Quando eu faço um contrato de locação sem garantia. Essa é a exceção. Aí que existe a vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia. Tá vendo? Se eu precisar do despejo, a liminar, não preciso calcionar nada. Lembrando sempre que vai proteger o contrato de locação não é a garantia, porque pode ser fraudulenta. O que vai proteger o contrato de locação, de fato, é o due diligence. O due diligence é a auditoria imobiliária, que os advogados podem cobrar 1 salário mínimo até 3 salários mínimos. Muito advogada, eu tenho um casal de alunos, a Alice e o Roberto, eles largaram o direito trabalhista, deixaram de lado, porque acharam que não estava sendo lucrativo. O direito previdenciário, não sei o que aconteceu também, eles deixaram de lado, e começaram a investir na advocacia extrajudicial locatícia. Começaram a prestar serviço para muitos corretores imobiliários que não querem ficar solicitando certidão, não querem aprender, não querem perder tempo com isso, querem vender, querem alugar. Então eles prestam um serviço mensal ou avulso, cobram 1 salário mínimo para fazer o due diligence. Quem paga normalmente é o cliente, não é nem a imobiliária. O due diligence na locação, ele é feito com certidão de propriedade atualizada, para descobrir se o locador é proprietário ou possuidor, lembrando que o possuidor pode alugar, certidões de distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, no nome dos envolvidos, inquilino, locatário e locador. É claro que se eu advogo para o locador, só vou solicitar do locatário e vice-versa, ok? Normalmente nós advogamos para o locador ou para a imobiliária que vai pedir essas informações, esse dossiê do inquilino. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Então, o due diligence na locação, ele é feito como certidão de propriedade atualizada, por questões de segurança, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal, certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e da esfera federal, certidões de protesto, também, da localidade do imóvel e aonde resida o provável inquilino, ok? Repetindo, hein? Certidão de protesto, da onde está localizado o imóvel objeto de locação e aonde o último endereço do inquilino. Resida o último endereço. Lembrando que a locação pode ser comercial ou residencial. Consulta, SPC, Serasa também é de praxe. Então, muita atenção em relação a isso. Então, certidões de distribuidor civil da esfera estadual federal, certidões do cartório de protesto, você já sabe da onde, da localidade do imóvel onde resida o último exercício de residência do inquilino, e também as certidões de distribuidor criminal, também da esfera estadual e federal. Ah, professor, criminal para quê? Se é criminoso ou não faz mal, o importante é pagar aluguel. Não podemos pensar assim não. O professor advogou no caso do Abadia. Não sei se você lembra, se recorda ou sabe dessa história.
um colombiano que fazia tráfico de drogas aqui no Brasil, muito em São Paulo, e alugou algumas casas, e o professor, na época ainda presta serviço para essa imobiliária, eu acabei localizando um processo criminal. E a gente deu a negativa da locação, tá? Cuidado, hein, gente? Tem muito advogado exagerado. Se a certidão é positiva, é que tem ação. Se é negativa, é que não tem. Dependendo da situação, se a certidão é positiva, dá para provar uma locação. Claro que dá. Uma ação de alimentos, uma ação de colisão de veículo, uma ação de direito do consumidor, mesmo que seja réu, dá para provar a locação. Nós não vamos aprovar a locação quando existe uma situação de execução, uma ação de execução fiscal, uma ação também de cobrança, uma ação monitória, uma reclamação trabalhista, uma ação pauliana. Então, cuidado, tá? São ações que envolvam, de fato, no pagamento do aluguel. Posso envolver, né? Que demonstram que o sujeito é um mau pagador. Então, fique atento em relação a isso. Então, importante. Legal. Voltando aqui no contrato de locação, então vamos lá. Contrato de locação bem feito, como eu falei no início da aula, hein? Título, qualificação das partes, objeto, valor do aluguel, reajuste, ok? Obrigações, disposições gerais, entra aí a direito de preferência, e eu fecho com chave de ouro. Disposições gerais também a garantia, se tem ou não tem, vai tudo lá, hein? Disposições gerais. Uma cláusula de proibição, vai tudo lá. Depois eu vou fechar isso com assinaturas, né? E também com a testemunha. Importante reconhecimento de firma, hein? Lembrando que reconhecimento de firma é ilusório, porque não vai reconhecer o contrato, vai reconhecer a assinatura. Então, cuidado. E testemunha, eu tenho medo de assinar, professor, não vou assinar não, viu, professor? Por que não vai assinar? É testemunha instrumental. Ninguém vai assinar um contrato de locação e vai amanhã no fórum. É testemunha só do contrato, do objeto. Explica isso porque o povo tem medo de assinar como testemunha sem sentido, hein? Vamos lá. Olha lá. Quando eu falo aqui, então, da ação de despejo, eu volto aqui, nós temos várias teses. Despejo por falta de pagamento foi a primeira que nós falamos aqui. Mas existe o despejo por denúncia vazia. Quando ocorre o despejo por denúncia vazia? Quando, na verdade, o contrato chegou ao final. Então, eu, proprietário, ou possuidor, locador, quero o imóvel de volta. Se o contrato foi feito por no mínimo 30 meses, denúncia vazia. Por que denúncia vazia? Pensa num pacote vazio. Denúncia vazia. Denúncia cheia eu tenho que fundamentar. Denúncia vazia eu não tenho que fundamentar nada. Por quê? Porque é vazio. Então, denúncia vazia vai ocorrer, de fato, em duas situações. Ao final da locação, o proprietário ou locador, né, seja proprietário ou possuidor, quer o imóvel de volta. Se não sai o inquilino, denúncia vazia se a locação foi feita por no mínimo 30 vezes. 30 vezes não, 30 meses. É um plus da lei, né? A lei do inquilinato, ela não obriga ninguém a fazer um contrato de locação por prazo nenhum, é livre, é totalmente consensual. Só que se eu faço, eu locador, eu ganho o presente da lei. O presente da lei é exatamente esse. Eu posso fazer uma denúncia vazia ao final do contrato. Quero lembrar a você, isso é muito importante, denúncia vazia pode ser usada nessa situação e pode ser usada em uma outra situação. Vamos dizer que eu comprei o imóvel. Passei para o meu nome, não tem direito de preferência. Direito de preferência só existe naquela condição que nós conversamos. Só existe direito de preferência quando existe uma cláusula de contrato e a averbação